E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sinceramente, ao invés de eu produzir vídeos falando sobre a minha vida pessoal ou ocultismo, ou por que eu não me tornei judia, e meu envolvimento com os judeus, etc., eu vou falar sobre coisas que eu aprendi com a Bíblia e coisas que me tornaram cristã. Então, como eu disse, que o apóstolo Paulo considerou o fato dele ser judeu, circuncidado ao 8º dia, descendente da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, ele considerou tudo esterco. E realmente, quando a gente conhece a sublimidade do que é seguir a Jesus Cristo, você fica de repente disposto a fazer qualquer tipo de sacrifício, a vender tudo para comprar aquela pérola de grande valor. Não sei se vocês conhecem essa parábola da pérola de grande valor, que um comerciante encontrou e ele vendeu tudo pelo reino dos céus. Então hoje eu vou falar sobre coisas que eu aprendi, né? E de um ponto de vista também que vocês nunca viram, não é verdade? Então hoje eu estava meditando aqui sobre várias coisas, mais especificamente sobre essa famosa estátua aqui do sonho de Daniel, não é? Do capítulo 2 de Daniel. Ele sonhou com uma estátua e a estátua tinha cabeça de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas eram de ferro e os pés parcialmente de ferro e de argila. Aí eu tirei uma cópia, não é? Dessa estátua, né? Como está descrito lá no livro de Daniel. E aqui a cabeça de ouro, ele mesmo explica para o rei que é a Babilônia. E por que será que a Babilônia, um reino tão assim iníquo, né, digamos assim, teria uma cabeça de ouro para Deus, né? Foi porque a Babilônia teve o privilégio de derrubar o reino de Israel. O último rei de Israel se sentou ao trono nos tempos e foi retirado do trono pelo rei da Babilônia. E depois disso, o Israel sempre esteve sob domínio gentil, domínio de outros reinos, seja aqui a parte da estátua que representa a Média Pérsia, né? Ciro, o rei da Pérsia, né? Soltou um édito para os judeus voltarem, retornarem a Jerusalém, mas eles eram escravos do rei da Pérsia. Depois eles foram escravos dos gregos. Finalmente eles entraram como escravo dos romanos, não é? E depois Israel então sofreu um grande massacre pelo exército de Tito, que depois se tornou imperador de Roma, e 1,5 milhão de judeus morreram, o templo foi destruído, e a partir disso o judaísmo rabínico ele passou a vestir preto. Então ninguém sabe às vezes por que os judeus vestem preto. É porque eles estão em luto até hoje, 2022, pela destruição do templo em Jerusalém pelos romanos, certo? Então, evidentemente que esses são os 4 reinos. Babilônia, não é? A Média Pérsia, é por isso que a estátua tem 2 braços, né? Porque eram 2 reinos unidos ali, os medos e os persas. Depois o reino grego, o domínio grego. Depois finalmente o domínio romano. E o que é mais interessante aqui nesse sonho de Daniel é que as pernas, né, são excessivamente longas. Olha só, que longo. E aí termina nesses pés aqui, metade de argila e metade de ferro, né? Então eu estava meditando sobre isso. E é evidentemente que eu vou precisar de 2, 3,
4 vídeos para falar a respeito. Mas essa profecia de Daniel, ela está relacionada à parábola dos vinhateiros, que você vai encontrar lá nos evangelhos, né, dos vinhateiros homicidas. Ela vai estar em Mateus, né? Ela vai estar também no Evangelho de Marcos e também vai estar no Evangelho de Lucas, tá certo? E a parábola também ao capítulo 5 de Isaías, da vinha do Senhor, e também ao capítulo 2 de Isaías, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Acho que eu vou começar com a parábola de Cristo. Então vamos lá, olha só. Vou começar com o Evangelho de Lucas. E depois eu vou comparar com Isaías para vocês verem como é absolutamente igual. Porque Jesus era incrível, né? Olha só. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores, ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores, para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram, mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho, amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram uns com os outros, dizendo: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. E aí Jesus pergunta: o que lhes fará então o dono da vinha? Olha a resposta dos fariseus: virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Beleza. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Mas Jesus olhou fixamente para eles e disse: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Preste atenção numa coisa. Jesus aqui se compara com uma pedra. E aí a pedra principal, a pedra angular, é a pedra que sustenta o edifício, né? Quem é que sustentava o edifício de Israel? A religião judaica. Quem? Evidentemente o Deus de Israel. A trindade inefável. Os judeus pronunciavam o nome inefável de Deus. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cuja pronúncia se perdeu. E aí foi dado um novo nome aos cristãos, que é o nome de Jesus, ou de Yeshua. E aqui está dizendo o seguinte: eles rejeitaram a pedra angular. Só que todo que cair sobre a pedra vai ser despedaçado. E aquele sobre quem a pedra cair será reduzido a pó. Né? Aonde que a gente vai ter uma pedra caindo e daí tudo vai se reduzir a pó? Na profecia de Daniel, no capítulo 2, a pedra cai nos pés da estátua e de repente toda a estátua se transforma em nada, em poeira. E essa pedra, ela sai ela vem sem auxílio de mãos humanas, do nada, vamos dizer assim,
e ela cai e ela destrói todas as obras humanas. E também lembrem dessa palavrinha aqui, construtores. Quem são esses construtores, Adriana? Ora, os construtores da religião judaica, né, farisaica, né, eram os próprios judeus. Os fariseus tinham uma vida devocional fantástica, só que eles tinham uma devoção bastante incorreta do ponto de vista divino, não é verdade? Né? Quem que construiu na Bíblia? Né? Essa palavra te lembra o quê? Né? Partindo então para um novo vídeo,